Salve fiel, salve Corinthians! E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Corintiano Comum. E nesse momento, para você corintiano comum, eu quero parabenizá-lo pela força de vontade, pelo seu espírito corintiano que nunca desiste, independente da situação, por aguentar firme, por assistir esse jogo terrível do que foi essa primeira partida da Copa do Brasil contra o Barra. Parabéns você que não dormiu, não desistiu do nosso Coringão. Cara, parabéns. Parabéns mesmo. Que jogo horrível. Que jogo horrível. Mas vamos aí falar do que foi um resumo que eu acho que caberia em 40 segundos, mas vamos falar aí do resumo da partida. Vamos falar dos números de Fernando Diniz até o momento à frente do Corinthians e, infelizmente, a confirmação da lesão do Kaique, beleza? Mas, antes de qualquer coisa, rapaziada, pô, ajuda o canal, é de graça, mano. Se inscreve aqui embaixo, ajude o canal do Corintiano Comum, compartilhe, ative o sininho. Mano, a gente tá trazendo lives, tá trazendo vários vídeos aí, estão trazendo conteúdo diferente, vai ter muita coisa nova, mas eu preciso da sua ajuda, mano. Se inscreve aí, vamos chegar à nossa meta de 200 inscritos e eu preciso da sua força. Então compartilhe aí com a galera, corintiano ou não, compartilhe, se inscreva e vamos que vamos. Assista até o final esse vídeo que ajuda demais, beleza? Bom, falando sobre o que foi a partida de Corinthians e Barra, num resumo assim: 7 chutes, 1 no gol, Jazz Lingard matou e acabou o jogo. Esse é o resumo. Corinthians chutou 7 vezes ao gol. Apenas 7 vezes, teve 7 finalizações, não foi nem ao gol, porque a que foi no gol foi uma só. Esse é o ataque deplorável. Titular ou não, o titular e o reserva são o mesmo nível. Baixíssimo. Estamos vivendo num limbo aí. Entramos num universo paralelo onde o Corinthians não chuta ao gol, não marca, não é objetivo e é o que a gente anda vendo. Você pode colocar o titular ou o reserva, vai continuar na mesma bosta. Porque ninguém chuta ao gol, ninguém faz nada e não cria grandes oportunidades e por aí vai. Então, Corinthians sofre para conseguir um gol. Depois ali de uma bola parada, o Pedro Raul vai lá, dá uma assistência de cabeça, Jazz Lingard pega de primeira ali, faz e salva o Corinthians de mais um vexame. Não que vencer por 1-0 o poderosíssimo Barra de Santa Catarina seja um vexame, mas vale muito mais o resultado, o placarzinho de 1-0 do que o próprio futebol nesse momento. Corinthians precisa voltar a achar os caminhos das vitórias. Não só porque nas Copas estamos bem, afinal, somos líder na Libertadores, conseguimos nossa vitória ali na Copa do Brasil, só que no Brasileiro é, é estado de calamidade. Mas como não estamos no Brasileiro, o Corinthians novamente escolhe Copas para jogar, o Corinthians consegue mais um resultado positivo. E se o problema era treinador, temos agora o Fernando Diniz ao comando. E assim, a gente vai falar agora de momento aí, a, nessas 5 últimas partidas, nas 5 partidas que o Fernando Diniz está à frente do Corinthians, a nossa defesa não foi vazada. Não é só em Copas, também no Campeonato Brasileiro. Desempenhando um mau futebol, principalmente no Brasileiro, sim, mas não fomos vazados. Coisa que não vinha acontecendo há muito tempo. E o Corinthians está voltando a ter, espero que se mantenha por muito mais tempo, isso, a sua solidez defensiva. Só que não é só de defesa que o futebol é feito. Precisa de transições, precisa de aproximação, jogadas individuais, a inteligência, a genialidade de alguém. Mas como não temos gênios e parece que falta a inteligência de muitos ali, por isso que existe o questionamento, não pela
pelo futebol, e sim pela falta dele. E o questionamento por que alguns jogadores vestem a camisa do Corinthians. Vamos citar nomes aqui, mas você provavelmente sabe. Tem alguns ali que é injustificável estarem ali. A contratação é contestada desde o seu primeiro minuto. E é maçante a gente questionar isso o tempo inteiro. Porque não era só com o Dorival. É com o Diniz também. Mas o Dorival insistiu mais com alguns deles. Então, com todo o problema, ainda é o momento da gente começar a notar a diferença entre um pouco do que é o Dorival Júnior e do que está sendo o Diniz nesse momento. Não existe dinizismo no Corinthians, não existe o padrão Diniz de jogo ainda. E eu espero que, novamente, como a gente já falou em vídeos anteriores, em lives anteriores, eu espero muito que o Diniz consiga mesclar o que o Corinthians tem de melhor com o seu estilo de jogo. Que é um jogo mais rápido, porque não tem como ser mais lento do que já tá. O chacoalhão, a pilha necessária, mas com responsabilidade, que não seja um time pilhado que nem foi contra o Palmeiras, que não foi pilhado, foi irresponsável contra o Palmeiras. Uma coisa é você botar pilha, você fazer você botar fogo no vestiário, fazer o que tem que fazer para os caras entrarem e fazerem seu melhor. Não. O que aconteceu no jogo contra o Palmeiras foi irresponsabilidade dos jogadores. Tá? E eu, como torcedor, eu espero muito que essa força de vontade do Diniz, essa explosão, essa maluquice do Diniz entre em campo e chacoalhe todos esses jogadores. E que comece agora do meio pra frente, porque é uma falta de criatividade que é surreal. O Diniz, até o momento, como a gente falou, não sofre gols. Temos um saldo positivo do que foi ali. Se eu não me engano, são 3 vitórias e 2 empates. Então, são 5 gols marcados e nenhum sofrido. Um saldo extremamente positivo de uma longa era que tivemos, onde o Corinthians não sofria gols em jogos sequenciais. Mas liga o sinal de alerta para o Campeonato Brasileiro. Principalmente agora, nesse momento, que a gente perdeu uma das peças que estavam se destacando nessa nova reformulação, nesse estilo de jogo do Diniz, que era o Kaique. Que infelizmente hoje, nessa quarta-feira, aí foi confirmado depois de exames aí, o Corinthians divulgou nota e por aí vai. Provavelmente você deve ter visto em outros canais, outros meios de comunicação do Corinthians, que foi constatado a lesão de ligamento cruzado anterior. Então, a gente tá falando de um atleta, então isso pode ser antecipado, tá? Mas falam-se de 9 a 12 meses, que é o protocolo de uma lesão de LCA, tá? É o protocolo de recuperação, mas a gente tá falando de um atleta de 21 anos que tende a ser uma recuperação mais rápida, só que não precisa ser tão rápida, mas precisa ser responsável. Afinal, a gente tá falando de uma joia, aí, um moleque novo que tem um futuraço pela frente. E na mão do Fernando Diniz, o futebol desse moleque, ele vinha sendo lapidado. Então, a gente sabe como é o departamento do Corinthians, não vem sendo referência do que era antigamente. A gente espera que façam um bom trabalho. Provavelmente não, como teve a lesão, então vai ter cirurgia. A recuperação seja feita da maneira mais pontual e certa possível, e que a fisioterapia entre em vigor aí e consiga fazer o seu melhor. Bom, é triste, mas é a realidade. E agora a gente vai ficar nas mãos de talvez do Vitinho, um jogador extremamente contestado, inexplicável esse cara ainda continuar no elenco do Corinthians, e vai ser ali. A gente espera que apareça outros jogadores
e o Corinthians o Diniz consiga fazer alguma variação com outros, pra gente não depender de mais um bagre aí tentando fazer firulas sem objetividade nenhuma ali na frente do ataque corintiano, que já é ruim e pode ficar pior agora sem o Kaique, beleza? Bom, rapaziada, é isso. Jazz Lingard conseguiu fazer seu primeiro gol e a gente espera que seja o primeiro de muitos. Novamente, a inexplicável não utilização do marroquino. O Zaccaria, acredito que deveria receber um pouco mais minutagem, porque o jogo parece que começa a fluir um pouquinho mais. Parece, tá? Não que flua mais. Mas se é para jogar com time reserva, bota o cara para rodar ali e dá liga um pouco. Afinal, a gente tá precisando de alternativas para alimentar o ataque corintiano e fazer alguma coisa diferente. E nos últimos jogos que o Zaccaria vem entrando, ele tá dando um pouco mais de refino, tentando uma jogada um pouquinho mais diferente, mas que precisa da inteligência e a movimentação certa dos seus atletas. E espero que o Fernando Diniz dê mais oportunidade para ele, já que dá oportunidades, por exemplo, para o Pedro Raul e o Vitinho, porque não dá para o Zaccaria. E é isso, corintiano. Domingão, às 4 da tarde, Corinthians vai tentar sair da zona de desconforto, que é a zona de rebaixamento, e vamos ver, né, o que o Diniz vai tentar aí, vai programar, agora sem o Kaique, e vamos força máxima, afinal o Corinthians necessita agora se livrar desse momento incômodo no Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos virar a chavinha, vai ter vídeo aí falando sobre provável escalação, vai ter live, e a gente vai falar muita coisa ainda sobre Corinthians e Vasco, beleza? Mas deixa aí nos comentários aí o que você achou da partida, e o que você tá achando do trabalho do Fernando Diniz até esse momento, beleza? Fiquem com Deus, não se esqueça, se inscreve, deixa seu like. Se você ficou até aqui, a gente merece, mano. Deixa seu like e compartilhe com a rapaziada, beleza? Fiquem com Deus e vai Corinthians! Corinthians!